بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Veramente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar, e aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Bem-vindos a todos nesta série de aulas de fiqh, de jurisprudência islâmica, aulas baseadas sobre este livro que é ensinado aos estudantes iniciantes da Universidade Islâmica da Al-Madina. Nas aulas anteriores abordámos Furud al-Wudu e Shurut al-Wudu. Abordámos as obrigações das abluções e as condições das abluções. Na aula de hoje vamos abordar Sunan al-Wudu. Vamos abordar os actos recomendáveis das abluções. Isto é, aquilo que não é obrigatório. Aquilo que não é obrigatório. Nas aulas anteriores falámos daquilo que é obrigatório e daquilo que é uma condição para que as abluções sejam corretas. E na aula de hoje vamos abordar aquilo que não é obrigatório. Aquilo que é recomendável de fazer. Quer dizer que aquele que não faz aquilo que vai ser mencionado nesta aula, aquele que não faz os actos que vão ser mencionados nesta aula, as suas abluções serão corretas. As suas abluções serão corretas. يقول المؤلف سنن الوضوء. أولا السواك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وللبخاري تعليقا: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. Então o autor diz, neste novo subcapítulo, os actos recomendáveis das abluções. Em primeiro lugar, a siwak. O siwak, isto é, a utilização do siwak durante as abluções. E o siwak é um pequeno pau. É um pequeno pau extraído de uma árvore chamada árvore de Arak. Árvore de Arak. E um siwak é um pau relativamente fino, extraído das raízes da árvore de Arak. E estas raízes são cortadas em pequenas partes, a fim de servirem para lavar os dentes e purificar a boca. Então, o siwak é uma raiz, são pequenos paus, que são extraídos da raiz desta árvore, que é a árvore de Arak, e que são utilizados para lavar os dentes e para purificar a boca. Isto é,
a definição de as-siwak. E a evidência que a utilização do siwak é uma sunnah, é uma coisa que é recomendável durante as abluções, é um hadith narrado por um hadith narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu. Este hadith, esta narração, é narrada por Abu Huraira e é relatada por Al-Jama'a. Al-Jama'a, que é o grupo, e o grupo são Ashab al-Kutub as-Sitta. E Ashab al-Kutub as-Sitta são Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i e Ibn Majah. Estes são Ashab al-Kutub as-Sitta. Nesta narração, o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse: se não fosse uma grande dificuldade, teria ordenado à minha comunidade de utilizarem o siwak antes de cada oração. Se não fosse uma grande dificuldade, teria ordenado à minha comunidade de utilizarem o siwak antes de cada oração. E numa outra versão deste hadith, versão relatada por Ahmad, o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse: se não fosse uma grande dificuldade, teria ordenado à minha comunidade de utilizarem o siwak durante cada ablução. E Al-Bukhari mencionou de maneira suspensa no seu livro autêntico uma terceira versão, que é a seguinte: se não fosse uma grande dificuldade, os teria ordenado de utilizar o siwak em cada ablução. Se não fosse uma grande dificuldade, os teria ordenado de utilizar o siwak em cada ablução. Então temos aqui três versões deste hadith. Na primeira versão, o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam nos fala da utilização do siwak, da recomendação da utilização do siwak antes da oração, antes de cada oração. Na segunda versão, durante cada ablução. E na terceira versão, em cada ablução. Então, nestas duas últimas versões desta narração, deste hadith, temos a evidência que nos diz respeito neste ponto, que é a utilização do siwak durante as abluções, mas tiramos também como benefício que é recomendável, faz parte da sunnah, de utilizar a siwak antes de iniciarmos também as orações, qualquer que seja a oração. ثم يقول المؤلف: ثانيا التسمية في أوله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث حسن وحسنه الألباني. O autor diz que o segundo acto recomendável das abluções é o facto de dizer Bismillah no início das abluções. Isto é, de mencionar o nome de Allah, Tabaraka wa Ta'ala, antes de iniciarmos al-wudu, antes de iniciarmos as abluções. Consoante um hadith narrado por Abu Huraira, radiyallahu anhu, e relatado por Ahmad, Abu Dawud e também Ibn Majah. E este hadith foi considerado como bom por Al-Albani. Neste hadith, o profeta sallallahu alayhi wa sallam disse: não há oração para quem não fez as abluções, e não há abluções para quem não mencionou o nome de Allah no seu início, isto é, no início das abluções. Repito o hadith: não há oração para quem não fez as abluções, e não há abluções para quem não mencionou o nome de Allah no início das abluções. A opinião do autor deste livro é que
o facto de dizer Bismillah no início das abluções é uma coisa que é recomendável e não é obrigatória, e é também a opinião da maior parte dos sábios, que dizem que a palavra do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que é que e não há ablução para quem não mencionou o nome de Allah no início das abluções, dizem que o sentido não há ablução é que não será perfeita. É que as abluções daquele que não menciona o nome de Allah subhanahu wa ta'ala no início não é perfeita, mas é correta. Quer dizer, as abluções de tal pessoa que não mencionou o nome de Allah subhanahu wa ta'ala no início, não disse Bismillah antes de iniciar, as suas abluções não são perfeitas. Não são perfeitas, mas são corretas. Quer dizer que as suas abluções são corretas, mas não são perfeitas. Esta é a opinião do autor e da maior parte dos sábios, mas acho importante de acrescentar que há sábios, entre eles Al-Imam Ahmad, entre eles o Imam Ahmad e também o Imam Ibn Hazm, Ahmad ou Ibn Hazm, que dizem que o que é aparente neste hadith, e é verdade que logo que lemos o hadith, o que é aparente é que a opinião que é mais provável é que o facto de dizer Bismillah antes das abluções é uma obrigação e não é unicamente recomendável. Porque quando lemos o hadith, aquilo que é aparente é que é obrigatório, pois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam diz que não há oração para quem não faz as abluções. E não há abluções para quem não mencionou o nome de Allah no seu início, isto é, no início das abluções. Então, a opinião de Ahmad e de Ibn Hazm e de outros sábios também é que o facto de mencionarmos o nome de Allah subhanahu wa ta'ala no início das abluções é uma obrigação, é obrigatório e não é unicamente recomendável. E não é unicamente recomendável. E também é bom dizer que aquele que quer dizer Bismillah antes de iniciar as abluções, mas que se esquece, então as suas abluções serão corretas, mesmo consoante a opinião dos sábios que dizem que o facto de mencionarmos o nome de Allah subhanahu wa ta'ala antes das abluções é uma obrigação. Mesmo os sábios que veem que é uma obrigação, dizem que aquele que se esquece de mencionar o nome de Allah, então as suas abluções serão corretas. Porquê? Porque se esqueceu. Porque se esqueceu. Então aquele que se esquece, de todas as formas as suas abluções serão corretas e não lhe é pedido de recomeçar as abluções do início. Este também achei também que era um ponto a mencionar. E para não estar a complicar muito esta questão, porque estamos a fazer aulas básicas, como todos sabem, não detalhamos muito al-masail, não detalhamos muito as questões. Então, para não complicarmos muito esta questão, o melhor é de não abandonar a tasmiya. A melhor coisa é de não abandonar o facto de mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala antes das abluções, isto é, o facto de dizer Bismillah antes das abluções, pois, consoante a primeira opinião, ou melhor dizendo, consoante a segunda opinião que mencionámos, que é a opinião de Ahmad e de Ibn Hazm, as abluções não serão corretas. As abluções não serão corretas. E consoante a primeira opinião que mencionámos, que é a opinião do autor e da maior parte dos sábios, é que as abluções não serão perfeitas, mas serão corretas, e se agirmos desta forma, saímos da divergência. Aquele que menciona sempre o nome de Allah subhanahu wa ta'ala antes das suas abluções, sai da divergência. Então, a melhor coisa é de dizer sempre Bismillah antes de iniciar as abluções, e a pessoa assim está em segurança, saiu da divergência e bi'idhnillah será esta a opinião mais provável
e Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor. ثالثا غسل الكفين. يغسل كفيه 3 مرات بإفراغ الماء عليهما من الإناء إن كان يتوضأ من إناء، لأن عثمان رضي الله عنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: دعا بالماء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما ثم أدخل يده في الإناء. متفق عليه. Passamos ao terceiro acto recomendável das abluções, que é o facto de lavar as mãos ou a lavagem das mãos. E é importante de esclarecer que não se trata da lavagem das mãos até aos cotovelos, que é uma das obrigações das abluções. E isto antes de lavar a cara. Vimos na aula que falámos de furud al-wudu, as obrigações das abluções, que foi uma aula passada. Falámos das obrigações das abluções. E entre as obrigações das abluções é o facto de lavar as mãos até aos cotovelos. Aqui estamos a falar do facto de lavar as mãos antes de iniciar a lavagem da cara. Antes de iniciarmos a lavagem da cara. Pois, como mencionámos nas obrigações, a primeira obrigação é a lavagem da cara. A segunda obrigação é a lavagem das mãos até aos cotovelos. A terceira obrigação é o facto de passar as mãos molhadas suavemente sobre a cabeça. E a última obrigação é o facto de lavar os pés até aos tornozelos. Estas são as obrigações, al-furud. Mas aqui, agora, estamos a falar daquilo que é recomendável e que é antes de lavar a cara. Antes de lavar a cara, e logo que iniciamos as abluções, dizemos Bismillah, e aí lavamos as mãos 3 vezes. E aqui a lavagem das mãos é até aos punhos unicamente, e não até aos cotovelos. Porquê? Porque aqui não estamos a falar da obrigação que é de lavar as mãos até aos cotovelos. Aqui estamos a falar de um acto que é recomendável e não obrigatório e que vem antes da lavagem da cara. Sendo que nos actos que são obrigatórios, a lavagem das mãos até aos cotovelos vem depois da lavagem da cara. Então é importante de compreender este ponto. Aquilo que é recomendável é de iniciar as suas abluções pela lavagem das mãos. Então esta lavagem das mãos antes das abluções não é obrigatória. De maneira resumida, a pessoa pode iniciar as suas abluções sem lavar as mãos. Isto é, diz Bismillah e inicia a lavagem da sua cara. Inicia a lavagem da sua cara. E como dissemos na aula anterior, na aula sobre as obrigações, o nariz e a boca fazem parte da cara, então começamos pelo nariz e a boca. Então a pessoa não é obrigada de lavar as mãos anteriormente, mas é recomendável, faz parte da sunnah. A Nabi sallallahu alaihi wasallam fazia dessa forma. O profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de iniciar as suas abluções, lavava as mãos 3 vezes, como vai ser mencionado. Então, convém de lavar as mãos 3 vezes. E aquele que faz as suas abluções a partir de um recipiente, este também é um ponto importante, aquele que faz as suas abluções a partir de um recipiente e não a partir da torneira, a torneira que temos todos em casa, onde simplesmente abrimos a água e a água corre, podemos lavar as mãos diretamente. Aqui vamos falar daquele que faz as suas abluções a partir de um recipiente. Um recipiente no qual está água.
Por exemplo, uma jarra. Aquele que tem uma jarra e essa jarra tem água dentro. Esta pessoa que faz as suas abluções a partir do recipiente não deve introduzir as mãos nele. Não deve introduzir as suas mãos dentro do recipiente, mas deve derramar um pouco de água do recipiente sobre as suas mãos 3 vezes, a fim de as lavar. E só depois poderá introduzir as suas mãos no recipiente e de continuar as suas abluções. Então, aquele que faz as abluções em casa, a partir da torneira, e que abre a torneira que a água corre, lava as mãos diretamente. Simplesmente. Porquê? Porque não vai introduzir as suas mãos dentro da água que está no recipiente. Quanto àquele que faz as suas abluções a partir do recipiente, então esta pessoa não deve de introduzir as suas mãos dentro da água que está por dentro do recipiente, mas pelo contrário, deve derramar um pouco de água do recipiente sobre as suas mãos, lavar as suas mãos no exterior 3 vezes e depois poderá introduzir as suas mãos dentro do recipiente e utilizar a água que necessita para lavar os membros obrigatórios, como foram mencionados, iniciando pela cara, a boca e o nariz, a cara, depois as mãos até aos cotovelos, a cabeça, o facto de passar as mãos suavemente pela cabeça, ida e volta, e também o facto de lavar os pés até aos tornozelos. E a prova do que foi dito, a evidência, é um hadith narrado por Uthman radiyallahu anhu, no qual ele descreve as abluções do profeta sallallahu alayhi wasallam, dizendo: Uthman nos descreve as abluções do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wasallam, isto é, viu o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wasallam fazer as suas abluções e nos descreveu aquilo que viu. Então disse: o profeta sallallahu alayhi wasallam pediu que lhe trouxessem água. Então começou por derramar água 3 vezes sobre as suas mãos. Derramou água 3 vezes sobre as suas mãos e as lavou. Isto é, lavou as suas mãos 3 vezes. E depois introduziu as suas mãos no recipiente de água. Então vemos que o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wasallam pediu que lhe trouxessem água para fazer as suas abluções. Trouxeram-lhe água dentro do recipiente. Então o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wasallam não introduziu as suas mãos no recipiente, mas pelo contrário, derramou a água, um pouco de água sobre as suas mãos, lavou e fez isto 3 vezes. E depois de ter lavado as suas mãos no exterior do recipiente, introduziu as suas mãos dentro do recipiente e continuou as suas abluções. Esta narração é muttafaqun alayh, relatada por Al-Bukhari e Muslim também. رابعا البدء بالمضمضة والاستنشاق عند غسل الوجه والمبالغة فيهما ما لم يكن صائما لما جاء في وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه الخمسة وصححه الترمذي وصححه الألباني. O quarto acto recomendável das abluções é o facto de iniciar a lavagem da cara pela madmada e al-istinshaq. Esta foi uma questão que foi abordada anteriormente. E mencionámos anteriormente o que é al-madmada e o que é al-istinshaq, e mencionámos também o que é al-istinthar. Não é necessário estar a repetir aqui, mas o que é procurado aqui é que é recomendável de iniciar a lavagem da cara pela madmada e al-istinshaq. Como dissemos na aula sobre as obrigações das abluções,
que é que o facto de lavar a cara é obrigatório. E faz parte da cara o facto de introduzir água na boca e no nariz. Isto é, al-istinshaq wal-madmada. Então, é permitido de começar pela cara e depois fazer al-madmada ou al-istinshaq. O facto de fazer entrar água na boca e no nariz. Depois de termos lavado a cara. Mas, como diz o autor, é recomendável de fazer o contrário. Quer dizer, de começar por introduzir água na boca e no nariz 3 vezes e depois de o ter feito 3 vezes, lavar a cara. Isto é o que o autor aqui diz e que diz que é recomendável de fazer desta forma. Isto é, de começar pela madmada e pelo istinshaq. Mas, de qualquer forma, é autorizado de fazer de uma forma ou de outra, mas como o autor diz aqui, é recomendável, é melhor de começar pela madmada e pelo istinshaq. E também o facto de intensificar al-madmada e al-istinshaq, que é o facto de meter água na boca e de fazer a água entrar no nariz, introduzir água no nariz, de o fazer de maneira intensa, intensificar estes 2 actos, que é al-madmada ou al-istinshaq, enquanto não se está em estado de jejum. Isto é, a pessoa que não está em estado de jejum, que não está a jejuar, é recomendável para ela de fazer al-madmada e de fazer al-istinshaq de maneira intensa. Isto é, introduzir água na boca e no nariz de maneira intensa, com força. Isto é, de fazer subir a água no seu nariz o máximo possível. E também na boca, de fazer introduzir a água na boca o máximo, de maneira intensa, a fim que seja feito de maneira perfeita. E isto é recomendável, mas unicamente para aquele que não está em estado de jejum. Aquele que se encontra em estado de jejum não deve fazer al-istinshaq e também al-madmada de maneira intensa. Deve-o de fazer de maneira suave, devagarinho. Porquê? Porque há um risco que a água entre no nariz e que do nariz entre para a garganta e que a pessoa engula a água. E se a pessoa engole a água, então é contrário ao jejum, não é? Então a pessoa, quando faz as suas abluções durante um dia de jejum, deve de fazer al-madmada ou al-istinshaq, o facto de fazer entrar água no seu nariz e na sua boca, deve de o fazer de maneira suave, devagarinho, a fim de não fazer penetrar água na sua garganta. Quanto àquele que não está em estado de jejum, que não está a jejuar, então para ele o que é recomendável é o contrário. É de intensificar a sua madmada e o seu istinshaq. Mesmo se a água entra pela garganta, não há problema. Pelo contrário, é recomendável. E a evidência é um hadith relatado por Ahmed, Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i e também por Ibn Majah. E este hadith foi autenticado por Al-Albani, no qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: intensifiquem a madmada e o istinshaq, exceção feita se estiverem em estado de jejum. Intensifiquem a madmada ou o istinshaq, exceção feita se estiverem em estado
de jejum. E é claro e é óbvio que este hadith não necessita de qualquer comentário. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos diz: intensifiquem al-madmada wal-istinshaq, isto é, de maneira geral, exceção feita se estiverem em estado de jejum. خامسا تخليل اللحية الكثيفة. تحليل اللحية الكثيفة لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال البخاري: هذا أصح حديث في الباب. وصححه الألباني. Então, o quinto acto recomendável das abluções é o facto de esfregar a barba densa, fazendo penetrar a água no seu interior. E aqui é um ponto importante, é esfregar a barba densa. A barba densa, fazendo penetrar a água no seu interior. Isto é, aquele que possui uma barba densa que não permite de avistar a pele, é recomendável para ele de a esfregar e de fazer penetrar a água no interior da sua barba. Logo que lava a cara. Logo que está a lavar a cara durante as abluções. Quanto àquele que tem pouca barba, que tem uma barba menos densa e que esta barba permite de avistar a sua pele, neste caso é obrigatório que a água penetre, que a água atinja a pele da cara. Para resumir, aquele cuja barba é densa, lhe é recomendável de fazer penetrar a água ao interior dela. E não lhe é obrigatório. Pois a densidade da sua barba não permite de avistar a pele. Quanto àquele cuja a barba não é densa e que permite de avistar a pele da sua cara, então, neste caso, é obrigatório de fazer penetrar a água até atingir a totalidade da cara. Então aqui, este quinto acto obrigatório se refere àquele que tem uma barba que é densa. Uma barba que é densa e que não permite de avistar a pele. Neste caso, é recomendável de fazer penetrar a água ao interior da barba. Caso contrário, no caso em que a pessoa tem uma barba que é fininha, que tem uma barba fina, uma barba que não é densa e que permite de avistar a pele, então no seu caso não é recomendável de fazer penetrar a água, é obrigatório. Esta pessoa que tem uma barba que é fina, que não é densa, é obrigatório para ele de fazer penetrar a água no interior e que a água atinja todas as partes da pele. E a evidência é um hadith no qual Uthman radiyallahu anhu nos informou que o profeta sallallahu alaihi wasallam esfregava a sua barba. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam esfregava a sua barba. E é conhecido que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha uma barba muito densa. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam tinha uma barba muito densa, não era uma barba fina, era uma barba densa. Era uma barba densa e foi aquilo que nos foi transmitido e relatado da parte dos seus companheiros, é que tinha uma barba muito densa. Então esfregava a sua barba e isto é um acto que é recomendável, é uma sunnah de o fazer para aquele que tem uma barba densa e não para aquele que tem uma barba fina. Aquele que tem uma barba fina é obrigatório para ele de fazer penetrar a água até que atinja
a totalidade da sua cara e da sua pele. Ficamos por aqui. Não terminamos os actos obrigatórios, iremos terminar na próxima aula, bi'idhnillahi ta'ala. Ficamos no quinto e vai-nos faltar o sexto, o sétimo e o oitavo, o nono e o décimo acto recomendável durante as abluções. Então falta-nos mais ou menos a metade. Não, falta-nos exatamente a metade. Hoje fizemos 5 e na próxima aula, bi'idhnillah, iremos fazer os outros 5 restantes. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك